Olá pessoal, nessa aula nós vamos abordar um contexto por trás de uma forma de definição para as gramáticas, tipo de contexto, tá? Que é a forma normal de Backhouse e o seu conceito estendido, né? Para facilitar a utilização nos geradores de analisadores sintáticos. E bem como os diagramas sintáticos, que são grafos, né? Que você pode montar para definir as estruturas de composição da análise sintática dentro do processo de compilação. Bom, então a gente tem algumas notações, né, que vão facilitar a forma que a gente escreve as gramáticas, né? Principalmente quando você, em alguns momentos, vai trabalhar com a recursividade, né? Então a recursividade ela é muito utilizada porque ela facilita o entendimento dentro de uma lista, tá? Então, por exemplo, A implica em Azão, Azinho ou A. Isso é a mesma coisa de dizer que eu tenho o A+, né? Que eu sempre vou aplicar, Azinho mais, né? Que eu sempre vou aplicar esse elemento de uma ou mais vezes, né? Então, se eu pudesse representar aqui de uma maneira mais direta, eu teria o A+, porque eu tenho pelo menos uma execução. Desse formato, eu tenho uma produção que me remete ao fecho de clean para o Azinho. Então, eu tenho A estrela aqui, porque eu posso não repetir, mas posso fazer várias repetições, tá? Então, outra coisa que a gente tem também na definição da nossa gramática é a opção, a opcionalidade, né? Então, Azão implica em Azinho ou Epsilon, né? Então, pode ser que eu não use a produção, pode ser que eu use um elemento da produção. Tá? Então, essas composições, elas vão ser chamadas, né, que a gente vai trabalhar, de EBNF, que é a forma normal do autor, que eu acho que se chama Backhouse, tá? Que é FNB, só que seria Backhouse Normal Form, de uma maneira. E o é para dizer que ela seria estendida, né? De uma forma mais evoluída. Então a gente precisa entender porque grande parte dos geradores de analisadores sintáticos eles aceitam como entrada essa BNF. Então quando a gente for demarcar uma linguagem, a gente pode usar todo o entendimento de EBNF para montar a nossa gramática de entrada da linguagem, tá? Bom, então o anti-LR, por exemplo, tá? Ele tem basicamente essa notação, né? Azão implica em X interrogação. Isso é a mesma coisa de dizer que o A implica em X ou vazio, tá? Então eu posso escolher ou não esse A. A implica em X asterisco é aquilo que a gente já definiu, né? Ele já converte diretamente numa gramática. A implica em X, A ou E, né? Ou pode se utilizar com a recursão à esquerda, tá? Grande parte dos analisadores sintáticos, tá? E aí eu coloco um asterisco aqui, eles já tratam a recursividade à esquerda. Então não vai ser um problema utilizar com a recursividade à esquerda. Então, o x mais é A implica em XA, ou dizer que o x é o elemento, né? Ou ainda fazer a recursão à esquerda. Bom, então, vamos supor que eu tenho uma expressão, né? Um exemplo aqui, ó, expressão, ela vai derivar termo, abre parêntese, né? Que é o OP1, termo, asterisco. Eu posso definir uma declaração que me diz, olha, o if é uma palavra reservada, abre parênteses é um elemento reservado, expressão pode ser desse formato, then é reservada, cmd, né? E pode existir ou não o else cmd aqui, né? Então isso aqui ele condiciona e é uma opção. Então eu não preciso fazer toda aquela ideia de criar outra produção ou fazer a fatoração à esquerda, como a gente já viu anteriormente na aula anterior.
Eu coloco diretamente essa forma, que seria a sintaxe do comando if, e defino aqui com as minhas estruturas se eu quero que ela pode ser uma opção ou não, ou se eu quero que ela execute pelo menos uma vez, né, que seria o mais, ou se ela pode utilizar ou não. Por exemplo, o expressão derivar termo e o fecho de clean para o termo, isso me permite dizer que uma expressão pode ser um A somente, né, uma variável, né, supondo que esse termo deriva uma variável, ele pode ser termo OP termo A mais B e assim vai, tá? Então, somente esse comando me permite fazer isso. Eu não preciso fazer grandes modificações e a legibilidade da tua gramática ela fica um pouco mais clara se assim a gente puder considerar, tá? Já os diagramas sintáticos, eles têm uma função de representar visualmente as expressões que a gente vai definir para o nosso analisador sintático. Então, se eu tenho uma produção que deriva x ou y ou z, eu posso fazer um gráfico que me permita entender melhor essa produção. Então, seria, olha, uma seta leva ao x, ou ao y, ou ao z, e eu sigo o fluxo. Se eu tenho um x ou y ou z no condicional, né, para definir ainda uma opção, isso me permite que eu tenha mais um acesso direto sem passar pelo x, pelo y, pelo z, tá? Então, seria uma extensão do x, y, z, entretanto, eu tenho uma forma de passar direto a condução da leitura na minha análise sintática. Se eu tenho somente o x opcional, é a mesma ideia, né? Eu vou passar um traço direto e o outro tem que passar por x. E se eu tenho um x asterisco, fecho de clean, eu tenho que passar por x, né? Ou eu posso passar direto, mas eu tenho a possibilidade de volta para ficar fazendo essa repetição, tá? Já o x+, né? Se eu fosse definir o x+, essa primeira opção aqui não teria, né? Então, o x+ seria algo desse tipo. X e eu tenho a volta, tá? Então, pelo menos um vai ter que ter. Então, seria o nosso x+. Bom, diante dessa representação, eu posso estender os meus grafos sintáticos, né? Por exemplo, x ou y ou z asterisco é a mesma configuração com uma direção passando direto, né? Passando sem testar nenhum elemento e voltando para cá. O mais a gente acabou de definir, seria x com apenas uma volta. E o x ou y ou z mais seria a definição de o x, o y ou z, mas eu só tenho uma volta, né? Eu não posso passar direto. X ou y ou z também pode ser definido dessa forma, tá? Eu posso reduzir aquele grafo e dizer que aqui eu tenho x ou y ou z. E o x ou y ou z mais, eu posso estabelecer essa condição voltando com uma direção para fazer essa ideia do mais. Então, para a gente entender aqui, basicamente, como fazer os nossos grafos sintáticos, vamos tomar, por exemplo, para definir um número inteiro, né? Um número inteiro, um número real, e aí perceba que isso fica mais próximo da nossa análise léxica, né? Definir esses padrões, mais próximo da análise léxica. Entretanto, essa formação de instruções, ela já é bem direta da análise sintática. E os nossos grafos sintáticos, eles vão ser fundamentalmente aplicados aqui, mas eles têm o poder também de definir os padrões para um analisador léxico, né? Eu só quero saber o padrão, então visualmente eu consigo entender. Então vamos lá. Primeiro ponto, número inteiro.
a definição que a gente tem é: pode ser que eu tenha mais, pode ser que eu tenha menos, como pode ser que eu não tenha nenhum elemento aqui de sinal. E eu tenho que ter pelo menos um dígito, né? Então, como é que seria a definição desse grafo? Olha, pode ser que eu tenha mais ou menos, então eu tenho que passar por aqui, mas pode ser que eu passe direto, né? Então, essa é a representação para a definição dos sinais. Já essa segunda parte me obriga a passar pelo menos um dígito e aí eu volto para saber se eu quero mais de um dígito. Tá? Então, esse seria o diagrama sintático para números inteiros. Número real. Como é que está a nossa expressão? Pode ter sinal, né? Tem que ter pelo menos um dígito. E se eu tiver um ponto na leitura, ele tem que ter pelo menos um dígito, tá? Isso é fato. Agora, pode ser que eu não tenha esse ponto e aí eu não preciso mais me preocupar com o restante da minha cadeia. Então, vamos lá. Definir o sinal é muito semelhante, né? Então, passa por mais ou menos ou não passa por ninguém. E definir o dígito é muito semelhante ao número inteiro, né? Pelo menos um dígito, e aí ele pode ficar nessa idas e vindas aqui para definir a quantidade de dígitos. Ok, ele pode diretamente finalizar e dizer que é um número real, tá? Mas se ele lê um ponto lá na leitura das cadeias, se ele lê um ponto, ele tem por obrigação que passar por pelo menos um dígito, mas pode ficar fazendo vários dígitos até definir o seu grafo sintático. Ok? Beleza. Uma expressão, vamos lá, então suponha que eu tenha a minha gramática, que uma expressão ela é um termo, pelo menos, né? Pelo menos, mais termo. Então, eu tenho que ter pelo menos um operador, que é o mais aqui definido, e o termo. Vamos lá. Passo por termo, eu tenho que ter obrigatório um termo, e aí pelo menos um, né? Que é mais termo, e aí eu volto para, se eu quiser colocar mais elementos aqui. Tá? Então, é pelo menos um, tá aqui, ó. Se eu for mais termo, já tem um, mas eu posso ter mais. Então, pelo menos um está definido aqui. O padrão de termo é fator vezes fator mais. Então, é muito semelhante ao anterior, né? Só que troca termo por fator. Então, fator vezes fator, e aí eu volto para conferir o mais. E, finalmente, esse meu fator é, olha, primeiro eu vou ler um abre parênteses, depois eu posso ter uma expressão, fecho parênteses, ou o fator é um número inteiro ou o fator é um número real. Então, como é que a gente define? Primeiro eu leio um símbolo terminal, tá? Aplico a expressão, né? Pode derivar a expressão e fecho parêntese. Ou ele tem um número inteiro ou ele tem um número real. Então perceba que se eu tiver só o meu grafo sintático, eu consigo definir expressões para testar sintaticamente se o meu código ou a minha cadeia ela pertence, né, a essa gramática. Então, visualmente a gente consegue definir isso ou consegue implementar também a partir dessa visualização o nosso analisador sintático. Agora, eu quero escrever aqui algumas regras, né? Vamos pensar o seguinte, olha, eu quero escrever algumas regras para definir um variável que tem essa condição, olha, A até Zzão, Azinho ou Zzinho, né? Uma variável tem isso, e ela pode ter 0 ou 9 dígito, né? Azão ao Zzão e Azinho ao Zzinho. Isso aqui me representa o conjunto, se a gente for pensar que é um conjunto de dígitos, né? União, caracteres, asterisco, né? Tá? Então, se a gente for pensar isso como uma regra,
Para variável, a gente tem essa definição aqui, ó. Variável, dois pontos, é Azinho até o Zzinho, ou Azão até o Zzão, concatenado com Azinho, Zzinho até o Zzinho, Azão até o Zzão, ou 0 a 9 asterisco. Tá? Então, essa seria a ideia para definir uma expressão diante do grafo sintático estabelecido para a variável. Lista de declarações. Eu tenho uma declaração seguida de lista de declarações ou apenas a declaração. Então, lista de declarações é definida por declaração concatenado com lista de declarações ou simplesmente com a declaração, tá? Perceba que só relembrando, né, isso aqui não está fatorado à esquerda, né, porque eu tenho a possibilidade de ir para dois caminhos, mas eu posso fazer essa fatoração à esquerda para definir um caminho só e segmentar somente na parte mais longa, né, digamos assim. Expressão aritmética, eu tenho ou um número inteiro, ou um número real, ou um número variável, ou uma operação aritmética, ou abre parênteses, expressão aritmética, fecha parênteses. Né? Então, a expressão aritmética é ou número inteiro, ou número real, ou variável, ou operação aritmética, ou abre parêntese, expressão, fecha parêntese, e aí eu defino, a partir do meu grafo sintático, eu defino a conexão com as minhas as estruturas para a linguagem que eu vou desenvolver, né? Lembrando sempre que eu posso utilizar essa linguagem, né, essa ideia da eBNF nos nossos geradores de analisadores sintáticos. Então isso facilita na hora que eu estiver fazendo a composição da minha linguagem em termos da gramática que eu vou aplicar.